Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um semestre do curso de Serviço Social, né? Iniciamos hoje novamente as aulas e hoje dando início, então, a esse semestre com a disciplina de acumulação capitalista e desigualdade social. Mas antes de falar sobre essa disciplina, de apresentá-la, informar qual o seu objetivo, o tema da nossa aula de hoje, eu gostaria de me apresentar. Então, me chamo Nelma, sou assistente social, sou formada em 2002 como assistente social, tenho especialização em políticas sociais e gestão de serviços sociais, mestrado em educação e estou aqui na docência trabalhando o ensino do serviço social há aproximadamente 5 anos, mas também, né, uma experiência no campo de atuação enquanto assistente social há quase 20 anos. Então, acredito que poderemos aqui trocar muito conhecimento, debater acerca desta profissão que foi escolhida por você. Então, eu espero encontrá-lo muito bem nesses tempos que estamos vivendo, com muita saúde, que é o que mais importa nos dias de hoje. E para dar início à nossa aula de hoje, eu quero deixar primeiro um recado, tá? A partir desse semestre, todos os alunos do curso de serviço social de todos os semestres estarão realizando o desafio Nota Máxima. Então, o desafio Nota Máxima que vai avaliar os seus conhecimentos, adequar o ensino às suas necessidades, certo? Então, você acessando a sua área de aprendizagem, lá no Colaborar, vai ter já disponível o passo a passo para se cadastrar na plataforma do Desafio Nota Máxima e iniciar, então, esse processo de aprendizagem com as listas de exercícios. Então, não deixe de aproveitar, já inicie o semestre atendendo, então, também a essa demanda, a essas metas. Quanto à nossa disciplina, né, acumulação capitalista e desigualdade social. Então, para o serviço social é uma disciplina fundamental, porque é a partir dela que nós vamos discutir a questão social, né? Lembrando que a questão social ela é o objeto de trabalho do assistente social. Então, nós precisamos aqui esmiuçar o porquê dessa desigualdade social, o porquê da questão social, o porquê desses problemas que nós vemos na sociedade e que certamente te motivou à escolha desse curso. E qual é a relação, então, da questão social com a acumulação capitalista? De que acumulação capitalista nós estamos falando? E é dentro destas perguntas, desses questionamentos que nós iremos trabalhar. Então, já adianto dentro de uma vertente teórica, que é a vertente teórica que molda todo o processo de ensino e aprendizagem do curso de serviço social, que é a teoria social de Marx. Então, é em cima desta teoria, desse método, que nós iremos debater acerca da acumulação capitalista e da desigualdade social. Eu te convido até o quadro para que a gente possa, então, contextualizar a aula de hoje e o nosso objetivo. Na aula de hoje, propomos aqui uma reflexão sobre a desigualdade social em uma perspectiva materialista histórico-dialética, que nós vamos aprender o seu significado, né? O que isso significa na leitura e na reflexão sobre a desigualdade social. Nós vamos aqui compreender os tipos de desigualdade, assim como alguns dos principais problemas na sociedade capitalista, que é essa sociedade em que nós vivemos, até chegarmos no momento atual. Então, faremos aqui toda essa trajetória histórica até o momento atual. E o nosso objetivo é apresentar esse conceito de desigualdade social e trabalho. Então, vamos colocar aqui uma ênfase na categoria trabalho, para compreender os fatores impulsionadores da acumulação capitalista e a consequente manifestação da questão social. Ainda podemos destacar que entendemos ser necessária a retomada de uma memória histórica. Então, na aula de hoje, você verá muita abordagem de momentos, de fatos históricos que irão responder aqui essa nossa pergunta, essa compreensão acerca da desigualdade social.
nós vamos discutir também formas pelas quais, historicamente, o capital subordina o trabalhador, objetivando o quê? A acumulação capitalista que gera para uns riqueza e para outros miséria. Demonstraremos que as desigualdades sociais são inerentes ao sistema de acumulação capitalista. Temos aqui um percurso teórico que iremos seguir. Então, vamos falar sobre a desigualdade na história dos homens, a desigualdade social no período feudal, a Revolução Burguesa, as fases históricas do capitalismo, a reflexão sobre o liberalismo e o capitalismo, a Revolução Industrial e a consolidação do modelo de produção capitalista e os sentidos do trabalho, que é trabalho. Então, a sua ontologia, praxis e alienação. Então, como você pode perceber, fatos históricos. Tá? Então, eu não vou adentrar, esmiuçar o significado histórico daquele momento, mas as suas consequências para a desigualdade social. Esse é o nosso objetivo, esse será o nosso enfoque. Teremos nosso momento de interação. Então, o tutor já está disponível no chat. Encaminhe as suas dúvidas, nosso momento de interação. Nós vamos dialogar, responder a essas dúvidas, bem como sempre deixo ali uma questão para reflexão que possa nortear, então, esse percurso teórico que iremos seguir. Mas a sua participação ela é fundamental, é ela que constrói a nossa teleaula. A desigualdade na história dos homens. Então, para estudar essa desigualdade para os homens, nós precisamos entendê-la na história e vislumbrá-la antes da concepção de um sistema capitalista de produção. Então, como era entendida a desigualdade social entre os homens antes dessa sociedade capitalista estar consolidada? O que podemos adiantar? Que ela estava pautada sobre alguns aspectos, por exemplo, a questão religiosa, a questão cultural, a questão ideológica. Então, esses pontos marcavam essa concepção de desigualdade presente nos homens. E o primeiro ponto nós podemos identificar lá na Idade Média ainda. Então, como vemos aqui ao quadro, lá na Idade Média, a desigualdade entre os homens ela era marcada pela escravidão. Então, segundo os filósofos católicos que defendiam ou justificavam, na verdade, essa desigualdade entre os homens sobre um aspecto religioso, eles pregavam aqui sempre o amor entre os homens. Porém, temos aqui a citação de Michelotto, ele questiona: como amar os escravos e continuar a escravizá-los? Então, demonstra aqui uma contradição. Se a norma religiosa prega que deve existir o amor entre os homens, então como continuar escravizando os homens? Então, a solução para esse dilema, ele se dava no campo ideológico, na distinção, né, entre a igualdade humana e a dívida celeste. E qual era essa justificativa? Que após a morte, os que mais sofreram terão a recompensa eterna. Então, é nesse sentido que nós vemos essa justificativa acerca da desigualdade presente na religiosidade, pautada em um karma. Então, como se a pessoa nascesse com um karma e ela precisasse aqui cumprir esse karma. Então, se ela nasceu nessa figura de escravo, é que ela precisa, então, ser uma pessoa melhor para ganhar o reino dos céus. Né? E até hoje, será que nós conseguimos escutar aqui essa justificativa em algumas falas, quando pensamos a desigualdade social? Será que ela está presente nos dias de hoje? E eu te digo sim. Quantas vezes nós escutamos uma pessoa que nasceu numa família mais abastada dizendo aqui, mas eu não tenho culpa, né, de ter nascido assim. Por que eu tenho que ser penalizada se eu tenho mais condições financeiras do que outras pessoas? Como se isso fosse uma questão divina, definida então ao nascer. E isso falta o quê? Reflexão, de entender por quê que umas pessoas possuem mais e outras possuem menos.
Então, é nesse sentido que adentramos num outro período da história, que é o Iluminismo. Então, como podemos continuar aqui ao quadro? Durante o período do Iluminismo, nós temos importantes pensadores, filósofos que acabam compreendendo a desigualdade social numa outra perspectiva, numa perspectiva mais racional, rompendo, então, com esse entendimento religioso para se justificar a desigualdade entre os homens. Entre esses pensadores, eu posso destacar aqui Jean-Jacques Rousseau, que em seu discurso, em uma das suas importantes obras, que é o Discurso sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens, ele refere que a desigualdade natural está desligada daquela que é moral ou política. A desigualdade não é encontrada na origem dos homens, mas na sociedade. Então, vamos destacar aqui, a desigualdade não é encontrada na origem, no nascimento dos homens, mas na sua relação em uma sociedade. Tá? O homem natural é um ser solitário, possuidor de um instinto de autopreservação, dotado de sentimento e compaixão por outra espécie. Então, para Rousseau, o homem é bom. O homem nasce bom, só que ele nasce diferente um dos outros. É isso que ele coloca, entendeu? Existe uma desigualdade, mas é uma desigualdade natural, né? Umas pessoas nascem com uma estatura maior que outras, uma pessoa nasce com um porte físico mais forte que um outro, então existe sim uma desigualdade. Porém, ele ressalta que a desigualdade que demonstra quem é rico e quem é pobre, quem possui bens e quem não possui, isso só vai ocorrer na sua relação dentro da sociedade, como nós vemos aqui na sequência. Então, o homem natural, segundo o Rousseau, ele tinha uma única preocupação, que era a sua subsistência, que era existir. Contudo, devido às dificuldades, ele era obrigado a adquirir novos conhecimentos e aqui associar-se a outros homens para a sua sobrevivência. E é nessa relação com outros homens que ele passa a se comparar. E aqui inicia um estado de guerra de todos contra todos. Então, para Rousseau, esse fato é denominado de grande revolução, porque passa a se identificar que existem ricos e pobres, que existe a noção de propriedade privada, que existe uma divisão do trabalho e que a figura do Estado, enquanto representante para controlar essa sociedade, ele precisa aqui prover de leis que garantam, então, esse bem-estar entre os homens. Além de Rousseau, temos outros dois pensadores do período iluminista que precisamos destacar. São eles, Thomas Hobbes e John Locke. Para Hobbes, também um filósofo do período iluminista, ele refere que os homens viviam em um estado de natureza e de igualdade. Porém, diferentemente do ponto de vista de Rousseau, para ele, os homens eram egoístas e vaidosos. E por isso, para se evitar uma guerra desses homens contra os homens, era necessário um Estado, que ele denomina aqui de um Estado de Leviatã. O Leviatã é a figura do soberano, do absolutista. E aqui ele vai, então, controlar as relações entre os homens. Então, Hobbes, ele defende um Estado absoluto, um Estado monárquico. Já John Locke, ele refere que o estado de natureza, a vivência entre os homens, prevê uma liberdade e que não deve haver regulação entre as relações dos homens. Os homens são livres, existe o livre arbítrio e o consenso geral do povo. Cada um é juiz de si. E retomando aqui, Jean-Jacques Rousseau, para ele, o povo ele é soberano e o Estado é o meio garantidor da propriedade e a desigualdade deve ser combatida pelo Estado. Então, nós temos aqui três perspectivas para se justificar a desigualdade nesse período da Idade Moderna, do Iluminismo.
Temos sobre o ponto de vista de Thomas Hobbes, que é a figura de um soberano, de um Estado absoluto que irá controlar a condição de vivência entre os homens em uma sociedade, evitando uma guerra. Locke, ele destaca aqui a necessidade de dar liberdade para os homens, porque se todos nascem iguais e livres, deve ser dado a ele a possibilidade de adquirir riquezas, propriedades, e o Estado tem que proteger esse indivíduo e a sua propriedade. Já Rousseau, ele defende que o Estado deve garantir o bem-estar dos homens, tendo em vistas as diferenças, as desigualdades existentes entre eles. Então, temos nessa perspectiva um Estado absoluto, né, um Estado liberal, livre e um Estado de bem-estar social. Desigualdade social do período feudal à Revolução Burguesa. Por que precisamos falar, então, desse sistema feudal, dessa sociedade feudal? É importante retomarmos que essa sociedade feudal, ela antecede a sociedade capitalista. Antes de vivermos nesse modo de produção capitalista, o que estava em vigência era uma sociedade feudal. Então, a transição para o modelo capitalista, ela ocorre dentro desses moldes. E é dentro também desse sistema feudalista que nós podemos identificar algumas desigualdades existentes entre classes sociais, entre estratos sociais desta sociedade dentro desse modelo. Vamos até o quadro retomar rapidamente o significado, né? O que foi o feudalismo? Então, o feudalismo, ele ocorre com a queda do Império Romano na Europa Ocidental no século V. Vamos destacar aqui que nós estamos dando ênfase nos fatos ocorridos na Europa Ocidental. Então, essa sociedade feudal da Europa, certo? A construção do feudalismo, ele ocorre entre o século VI ao século IX. Então, perdurou por muitos anos, né? Por muitos séculos. E ocorre aqui a fusão de valores de uma cultura romana com uma cultura bárbara germânica. Eu, particularmente, sou muito visual, né? Eu gosto de, principalmente quando a gente debate acerca da história, de imaginar como se dava naquele momento, né? Então, eu acabo me remetendo à figura dos filmes históricos, né, que tratam desse período. E lembra um filme chamado Coração Valente? Ele retrata esse cenário de uma sociedade feudal, né, principalmente sobre esse aspecto de uma cultura bárbara germânica, numa realidade da Europa Ocidental. Então, o sistema feudal, ele era um sistema social, econômico, político, que moldava a relação entre as pessoas que ali viviam dentro daquele modelo, dentro do feudo. Além disso, como podemos, dando continuidade aqui, também aqui um sistema cultural. E por que nós temos que falar sobre o feudalismo? O que ele vai aqui acrescentar no nosso debate acerca das desigualdades sociais? Esse período, ele marca aqui algumas características importantes, dentro delas, a relação servil e o trabalho servil. Primeiro, a questão da ruralização da sociedade. A sociedade estava concentrada no campo, diante de uma produção agrícola e uma produção agrícola de subsistência, então apenas para o consumo. Um comércio atrofiado. Então, a troca de mercadorias, ela ocorria com a troca dos produtos, né? Havia aqui um limitado uso de moedas. E a sociedade estamental. O que é uma sociedade estamental? A pouca mobilidade social que era definida pelo nascimento. Então, nós vemos aqui na sequência uma imagem que remete a essa estrutura social, né, a sociedade feudal desse período. E nós temos aqui, ao topo da pirâmide, o rei, que era aqui o soberano. Abaixo dele temos a alta nobreza, que aqui os senhores feudais, que são os duques, os condes e o alto clero. Na sequência, nós temos os cavaleiros e o baixo clero, os bispos e os monges.
E na base dessa pirâmide, nós temos aqui os camponeses, os servos e os soldados. E é essa base da pirâmide que vai sustentar todo o seu topo, né? É apenas esse grupo, essa classe, esse extrato da sociedade responsável em sustentar essa estrutura feudal. E com isso, ela é marcada por alguns aspectos. Por exemplo, as classes antagônicas, né? Uma classe, ela é diferente da outra. E ela é marcada pela exploração do trabalho. Além da exploração do trabalho que é feita para sustentar essa pirâmide, então ali os camponeses precisavam produzir para sustentar toda a realeza, havia pouquíssima possibilidade de mobilidade social. Então quem nascesse ali camponês ia morrer camponês. Ele não chegaria a se tornar um rei. Não que no modo de produção capitalista isso vai ocorrer, mas existe ainda um pouco mais de possibilidade de mudança dentro desses estratos, dessas classes, do que num sistema feudal. E esse modelo, como nós vimos, perdurou por séculos, mas ele começa a chegar no seu esgotamento, né? Chegar em momentos de crise. E nesses momentos de crise, nós podemos destacar, como vemos aqui ao quadro, por volta do século XIV e XV, o feudalismo ele acaba emergindo aqui numa crise que ela é decorrente da propagação das transações monetárias em seu interior, provocando então a desestrutura e desintegração da estrutura feudal, fruto do amadurecimento das estruturas próprias. Então, aqueles que produziam, né, os artesãos, os camponeses, eles viam a possibilidade de comercializar os seus produtos a partir de transações monetárias. E em função da rígida estrutura dos feudos, gerava dificuldades para essas transações e desigualdades. Então, essa busca pela possibilidade de um trabalho livre fez com que houvesse um declínio da ordem feudal. Além do que, ela é marcada aqui por uma falta de alimentos no campo, que acabou se aliando a uma expansão dos centros urbanos, que passavam a aglomerar pessoas e sem condições de saneamento, de higiene, que eram desconhecidos naquele tempo, acabou desenvolvendo grandes doenças, principalmente aqui a peste negra, que foi considerada uma das piores doenças pelo fato que ela dizimou grande parte da população na Europa. Então, ela foi considerada uma das mais graves epidemias do momento, né, daquele período. Essa doença, ela resultou no despovoamento da Europa e implicou diretamente na força de trabalho, porque morreu muita gente e houve aqui a escassez de trabalhadores, tendo, em consequência, a elevação do preço da força de trabalho em até 50%. Então, as pessoas acabam buscando outras possibilidades de viver. E nesse cenário, nós temos aqui o fortalecimento da burguesia. Então, a burguesia, entre os séculos XV e XVI, ela já era bastante conhecida nas cidades da Europa Ocidental, conhecida como os burgos, né, as pequenas cidades que se foram formando a partir da aglomeração de pessoas que vinham exercendo outra forma de sociabilidade. Então, esses burgos foram fundamentais para a ascensão da burguesia e a possibilidade de comercialização da terra e a chamada força de trabalho livre. Então, o que nós temos? Um cenário de uma peste, né, de uma epidemia que dizimou muito os trabalhadores. Temos uma necessidade de mão de obra dentro desse cenário, o que fez com que muitas pessoas deixassem aquela sociedade feudal e migrassem para essas pequenas cidades, para os burgos, e ali pudessem comercializar os seus produtos.
Vimos aqui, então, um primeiro movimento de trabalho livre, de venda da sua força de trabalho, o que Marx denomina como acumulação primitiva do capital. Então, esse início de um modelo de produção assentado dentro desse modelo capitalista. Fases históricas do capitalismo. Para que possamos compreender a transição de um sistema feudal para uma sociedade capitalista, nós precisamos entender, então, as fases do capitalismo. Não foi rápido esse processo, certo? Da saída desse sistema feudal para a consolidação de uma sociedade capitalista se passaram aproximadamente 300 anos. Então, vamos aqui compreender como se deu esse processo de consolidação desse sistema capitalista que inicia lá no pré-capitalismo ou no capitalismo comercial, com algumas características, como nós podemos ver aqui ao quadro. No pré-capitalismo, o modo de produção era ainda o modo de produção feudal, ele ainda predominava, mas já se desenvolviam relações capitalistas. Então, como isso acontecia? Dentro do pré-capitalismo, nós temos a acumulação primitiva do capital, ou pré-capitalismo, né? São sinônimos, sendo que esse segundo é uma definição marxista. O pré-capitalismo ele ocorre dentro de duas frentes, que foi o cercamento e a manufatura. O cercamento tratou-se, então, da expropriação de terras de pequenos camponeses, que deixaram essas terras, arrendaram as suas terras para o cuidado com as ovelhas, tendo em vista que o custo da lã estava muito elevado e era muito mais vantajoso utilizar esse espaço, essa propriedade, para o cuidado, a criação das ovelhas, do que para aquela produção de subsistência como se tinha. E isso gerou o quê? Força de trabalho livre, né? Trabalhadores desempregados. Além do cercamento, temos uma outra experiência que é a manufatura. A manufatura, ela começa a mostrar aqui as primeiras formas de divisão do trabalho. Então, a manufatura eram as oficinas que aqui já contratavam mais trabalhadores, não era só assentado na figura do artesão, de uma única pessoa, mas para aumentar a produção, ele contava com a presença de mais trabalhadores. A diferença é que todos esses trabalhadores desempenhavam os mesmos processos. Então, na constituição, na produção de um sapato, todos eles fariam todo o processo para o produto final, né, para o sapato. Então, havia aqui já a divisão do trabalho, mas os saberes eram compartilhados entre os trabalhadores. Já no período demarcado como capitalismo comercial, nós temos, como vemos aqui ao quadro, uma marca relacionada às grandes navegações, né, o mercantilismo, com base no acúmulo de metais preciosos, do colonialismo, principalmente nos continentes africanos, na América do Sul, no monopólio de mercados e na proteção de tarifas alfandegárias. Nesse sentido, no capitalismo comercial, nós vemos aqui emergindo as primeiras indústrias, um fortalecimento da burguesia, então ela passa aqui a ter a possibilidade de praticar a acumulação, de acumular mais bens. E esse processo, né, esse capitalismo comercial, ele perdura até a Revolução Industrial no século XVIII, que aqui mostra uma outra fase do capitalismo, que é o capitalismo industrial. Então, no capitalismo industrial, ele se distingue pelo liberalismo fundamentado na livre concorrência e na ausência de entraves ao comércio e à produção. Então, diante aqui da solidificação
do capitalismo, que se dá nesse período da Revolução Industrial, que nós vemos a consolidação do sistema. E isso ocorre com a chegada aqui das primeiras máquinas, né? A máquina de tear, a máquina a vapor, que começa, então, a aumentar a produtividade, requerendo, então, um menor número de trabalhadores, tendo em vista que as máquinas vinham aqui a substituir a necessidade de mão de obra, né, nesse período. E, como consequência, para os trabalhadores, nós vemos aqui um acirramento ainda mais da pobreza, das condições em que essas pessoas viviam nesses centros industriais. E, por fim, nós temos o cenário do capitalismo, já o capitalismo financeiro, um capitalismo aqui mais contemporâneo, mais atual, que é marcado pelo imperialismo das grandes economias, principalmente o imperialismo norte-americano, apoiado em um capital financeiro, na concentração de indústrias em monopólios, na exportação de capitais, na divisão do mundo pelas grandes potências em áreas de dominação ou de influência direta. Então, o capitalismo financeiro, ele é marcado também por momentos históricos, ele é mais recente, a partir aqui de 1970, e ele se fortalece com a crise do modelo socialista, com políticas, com o avanço de políticas neoliberais, com a globalização, com a mundialização da economia e com a reestruturação produtiva das relações de trabalho são alteradas dentro de um capitalismo, esse capitalismo financeiro, certo? E isso retrata diretamente nas relações de trabalho, nessa relação entre o homem e o trabalhador e o empregador, como vemos aqui ao quadro. Com a nova remodelagem, ou seja, com a reestruturação do modo de produção capitalista após a Revolução Industrial, o homem ele é expropriado dos seus saberes de ofício, de sua identidade, ele é destituído de seus conhecimentos e habilidades e inseridos em uma linha de produção em grande escala. Os trabalhadores passam a atender aos ideários do capital e os seus determinados ciclos, aliados às suas competências e atribuições profissionais. Então, nesse sentido, o que nós podemos concluir dentro desse conceito? Que o capitalismo ele conseguiu usurpar do trabalhador os seus saberes de ofício. O trabalhador ele agora passa a depender desse sistema capitalista para a sua sobrevivência. Ele precisa vender a sua força de trabalho para sobreviver. Então, dele foram retirados a sua propriedade, dele foi tirada a sua possibilidade de sustento e essa só se dá mediante a venda da sua força de trabalho. Então, isso marca o sistema capitalista a partir desse conceito de trabalho, né? Essa figura do trabalhador. Vamos, então, para a nossa primeira situação-problema, que traz como tema capitalismo, antagonismo entre as duas principais classes, burguesia e proletariado. Nessa situação-problema, eu trago uma reflexão acerca do serviço social. Então, do serviço social frente a esse contexto de antagonismo entre classes, entre burgueses e entre proletariados, e em que local o assistente social se insere nesse debate e por que é necessário ele ter esses conhecimentos, né, para exercer a sua prática profissional. Para isso, foi construído aqui uma situação fictícia, né, uma história, para que a gente possa refletir aqui e debater acerca de alguns pontos. O primeiro deles trata aqui da situação da assistente social Viviane. Ela foi contratada por uma empresa do setor sucroenergético, sendo sua demanda de intervenção os trabalhadores rurais que atuam no corte de cana. Então, nós vemos aqui uma assistente social contratada por uma empresa privada que vai trabalhar em uma empresa que faz o beneficiamento de açúcar, de etanol, de bioeletricidade.
Em seu cotidiano profissional, ela compreende que o serviço social, como profissão extremamente necessária, voltada à defesa e mediação dos interesses e dos direitos humanos e à consolidação das leis trabalhistas. Então, olha só, ela tem essa compreensão acerca da profissão. Ela sabe que é uma profissão importante, que é uma profissão necessária e que o seu papel ali é a defesa e a mediação dos interesses entre o antagonismo das classes. Mas isso, para que ela pudesse chegar, então, a essa compreensão, isso depende de uma visão da totalidade, tá? Para que se possa ter um posicionamento crítico acerca da relação capital-trabalho. E por que é necessário, então, essa visão de totalidade? Porque se ela não tivesse esse olhar sobre a totalidade que envolve essa relação capital-trabalho, no desenvolvimento da sua prática profissional, ela estaria ali atendendo individualmente situações pontuais, sem entender a complexidade da condição desses trabalhadores, o qual ela faz esse processo de mediação entre o contratante, entre a classe detentora dos meios de produção e os trabalhadores. É dentro dessa totalidade, desse modelo de reestruturação produtiva, que retira do trabalhador os seus conhecimentos, que coloca ele, retira também dele os seus meios de sobrevivência, a sua terra, principalmente quando nós pensamos aqui dos cortadores de cana, né, que são trabalhadores rurais, que não possuem, então, outra profissionalização, outra condição para atuar em outra área, então ele fica ali sempre concentrando o seu trabalho na área rural e por isso ele acaba tendo muitas vezes falta de conhecimento, falta de informação acerca dos seus direitos, né? Então ela precisa ter esse conhecimento e é nesse sentido que eu trago aqui alguns pontos de reflexão. Como nós podemos ver, primeiro deles, a questão da contradição, né? Contradição estruturais geradas pelo capitalismo. As contradições entre capital e trabalho, entre exploração, mais-valia e lucro. Pequenos produtores que se tornam assalariados, mais mão de obra por um custo menor e em períodos curtos de tempo. E consequências, diversas expressões da questão social. Então, vemos aqui que o avanço, né, desse agronegócio, ele acaba mecanizando o processo, investindo nesse sentido, reduzindo a contratação, a demanda por mão de obra, colocando o trabalhador para um trabalho temporário, pelo período da safra. Então, ele não possui, muitas vezes, direitos trabalhistas, ele é contratado por um período determinado. Em muitos casos, esses trabalhadores migram entre estados, na nossa realidade, estados, inclusive, distantes, saem de sua terra natal, de sua origem, deixam a sua família e seus filhos para trabalhar numa colheita, um trabalho árduo, com uma carga horária extensa, com muito acidente de trabalho e com baixa remuneração. Então, esse é o cenário desses trabalhadores. E isso ocorre por quê? Porque dentro de um sistema capitalista de produção, que utiliza, então, dessa força de trabalho de uma maneira que ela é compreendida enquanto uma mercadoria, e enquanto uma mercadoria ela é descartável. Se ela não serve mais para a produção, contrata-se um outro trabalhador. Então, é esse o cenário que o assistente social vai trabalhar, com as várias manifestações da questão social advindas dessa relação capital-trabalho e as suas contradições. Vamos para a nossa interação? Então, encaminhe suas dúvidas, os seus questionamentos e eu deixo aqui também uma questão para reflexão, tá? Para que a gente possa dialogar sobre o conteúdo trabalhado nesse primeiro bloco. Então, vimos aqui nesse primeiro bloco que a estratificação social, ela representa o conjunto de desigualdades que atingem diferentes sujeitos de uma sociedade, separando-os de alguma forma dos demais.
como a desigualdade ela foi compreendida nas diferentes épocas da história. Então, como era compreendido a desigualdade entre os homens nas diferentes etapas da história. Então, vamos refletir sobre esta questão, nós já voltamos. Então, muito obrigada pela sua participação. Só recordando, né, gente, a desigualdade lá na Idade Média, ela era caracterizada mais sobre um fundamento religioso, moral, em que as pessoas nasciam diferentes, porque ela precisava aqui cumprir um karma da vida e ela precisava, se nascesse escravo, se comportar bem, trabalhar bem para ganhar o reino dos céus. Já numa idade moderna, né, presente no iluminismo, temos uma justificativa mais racional, né, compreendendo então sobre algumas perspectivas filosóficas que definem como nasce o homem, com a desigualdade existente entre os homens e como o Estado, enquanto uma figura de poder, vai regular essa relação de desigualdade. E, por fim, agora já numa idade mais contemporânea, sobre os moldes do modo de produção capitalista, nós temos esse cenário aqui de exploração do trabalho, né, da necessidade de venda da força de trabalho para se adequar-se a esse modo de produção, a essa sociedade capitalista e garantir o seu sustento, certo? Então, é dentro desse cenário que entendemos as fases da desigualdade. Porém, precisamos compreender agora por que, né, o homem se coloca, então, à disposição desse sistema capitalista e nos dias de hoje não discute, não questiona essa exploração ao qual ele é exposto. Então, vamos debater, dar continuidade a estas respostas. Reflexão sobre o liberalismo e o capitalismo. O sistema capitalista de produção, ele está voltado em moldar as relações comerciais, as relações de produção e voltados para a acumulação financeira do capital. Para isso, ele precisava também captar do homem não somente a sua força de trabalho, mas a sua ideologia, que ele acreditasse nesse processo e colaborasse para a construção desse sistema de acumulação. Para tanto, ele apropria-se de alguns saberes teóricos, filosóficos, aqui presentes no liberalismo. Quanto nós já ouvimos falar que
eu sou liberal, eu defendo o liberalismo, eu sou uma pessoa liberal, eu acredito que a pessoa tem que ser livre, ela pode decidir o que ela quer, e muitas vezes, mas será que há um entendimento de fato do que seja o liberalismo? Então, te convido a ir até o quadro, para que a gente possa conhecer um pouco mais desse significado do liberalismo clássico. Então, o liberalismo ele surgiu lá entre os séculos 17 e o século 18. Então, aqui nós vemos que é uma ideologia que vem sendo construída ao longo da história e ele veio para romper com o absolutismo monárquico e impor um governo que fosse eleito, fundado na confiança, no consentimento e que desse segurança à burguesia emergente. Para os liberais, o ser humano ele era dotado de direitos nacionais. E esse pensamento, ele foi herdado aqui do filósofo inglês, do John Locke, que, enquanto um filósofo liberal, ele assegurava, ele defendia o direito de todos os cidadãos de participar da política e da economia, de trabalhar, de acumular riquezas e adquirir a propriedade privada. O que nós temos dentro desse cenário, vamos lá voltando na história, tentando vislumbrar o que isso significou. Então, vamos voltar lá na Revolução Francesa, né, no século XVII. Então, nós temos aqui a presença dos burgos, de uma burguesia se fortalecendo, acumulando riquezas e pretendendo aumentar, então, consolidar, na verdade, né, seu sistema de produção. Porém, ele precisa se desvincular de um Estado, de um governo monárquico e absolutista. Para isso, se apropria dessas ideias filosóficas de John Locke, que pode ser considerado o pai do liberalismo, que ele defendia que todos os homens nascem iguais, todos os homens nascem livres e que, portanto, ele possui o livre-arbítrio em decidir como gerar o seu sustento, como gerar riquezas. Se todos os homens são iguais, todos os homens podem adquirir a propriedade privada dos seus meios de produção, eles podem comercializar livremente sem o controle de um Estado absoluto, de um Estado monárquico. Então, a Revolução Francesa, ela traz exatamente esse lema, né, de liberdade, igualdade e fraternidade. Tá? E é sobre esse ideal que se defende a liberdade de todo ser humano, a liberdade de ter ali a sua propriedade, do seu trabalho, de vender a sua força de trabalho ou não, de que todos são iguais, certo? É esse discurso que molda ali a primeira declaração dos direitos do homem e do cidadão. A partir dessa primeira declaração dos direitos humanos, que é aí mais recente, a partir de 1960, nós temos a atual Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Então, ela já muda, mas ela parte de um conceito liberal, certo? Ela está assentada nesse conceito liberal. Porém, engana-se quem pensa que essa liberdade, essa igualdade, ela é para todos os homens, para todos os cidadãos. Não. Tanto que o filósofo John Locke, como bem os seus defensores, não incluem dentro dessa igualdade os escravos. Né? Para os escravos não se adequa essa orientação. Eles também são contra ao sufrágio universal, eles são contra o voto, eles são contra a participação da mulher. Então, é uma igualdade limitada e não a todos. O que podemos ter? Que esse modelo liberal, essa ideologia liberal, ela vem para atender à classe burguesa, aos interesses da burguesia, que já possuíam seus meios de produção, mas precisavam aqui consolidar o seu poder político. Por isso, convido você novamente ao quadro. Por isso que vemos aqui, do ponto de vista da ideologia do liberalismo clássico, que a burguesia emergente, ela defendia a ideia de que o Estado deveria proteger a propriedade privada, a vida e também a liberdade do indivíduo.
Mas como que um Estado monárquico faria isso? Ele não faria, ele ia defender os interesses da monarquia. Por isso que houve a necessidade da burguesia de romper com a ordem feudal, visto que o capitalismo expropria das classes subalternas a um seu tempo a sua identidade, os seus instrumentos de produção e os seus conhecimentos e saberes. Então, a burguesia, por meio desse sistema capitalista, ela queria ter aqui um controle ideológico através do domínio do Estado, do domínio político, para retirar dos homens, então, os seus conhecimentos, os seus saberes. Pela lógica da ideologia liberal, os homens são iguais e livres, independente da classe em que ocupam, tanto operário quanto os capitalistas, sendo que ambos necessitam uns dos outros. Então, essa é a construção, né, o cenário criado dentro desse modelo liberal. O capitalista, ele necessita comprar a força de trabalho e o operário necessita vendê-la. Essa é a regra dentro de um sistema capitalista. Porém, na economia capitalista não podem existir dois poderes. A burguesia ela não é capaz de ter esse controle total da ideologia para a venda da força de trabalho e também para os meios de produção. Por isso que o liberalismo ele surge para dar esse suporte político na ideia do capitalismo, que utiliza como uma fundamentação ideológica para a sua expansão e consolidação. Estando em função do capitalismo, busca moldar o Estado para que esse possa patrocinar o surgimento do capitalismo. E aqui nós temos a figura do Estado, o Estado liberal. Então, aqui nós adentramos naquele debate sobre estrutura e infraestrutura, em que o Estado está à disposição da burguesia para dar meios ideológicos para que ela possa expandir a sua acumulação capitalista. E isso ocorre por meio de alguns mecanismos de controle ideológico. Então, a própria escola, a cultura, a mídia, entre outras ferramentas que vão aqui fazer esse controle ideológico para que o trabalhador veja como natural a venda da sua força de trabalho e esse processo de exploração. Ainda, como podemos ver aqui ao quadro, os homens, indivíduos, pela lógica da ideologia liberal, são livres, independente da classe em que ocupam, sendo que ambos necessitam uns dos outros. Essas ideias que constituíam o iluminismo geraram o centro do pensamento liberal, a capacidade individual de trabalhar, criar e evoluir. Então, eu deixei aqui em destaque, porque isso pode ser traduzido nos dias de hoje pela meritocracia, cabendo aqui ao indivíduo. Então, o liberalismo deu suporte à ideia do capitalismo, que aparece como uma organização econômica que utiliza o liberalismo como fundamentação ideológica para sua expansão e consolidação. Então, gravem essa frase. Essa frase ela é fundamental para a compreensão da acumulação capitalista e da desigualdade social. O liberalismo sem o capitalismo e o capitalismo sem o liberalismo, eles não existiam, tá? Um depende do outro. Então, o liberalismo, ele vem defendendo a figura do indivíduo, que você é capaz. Se você se esforçar, se você trabalhar bastante, você consegue chegar lá, né? Esse é o cenário, mas será que você consegue mesmo? Então, essa é a lógica desse sistema capitalista em que vivemos, em que estamos inseridos. E um trata desse viés ideológico, enquanto o outro da consolidação e expansão dessas relações de produção. Revolução Industrial e a consolidação do modelo de produção capitalista. O marco dentro desse processo de consolidação de uma sociedade capitalista está na Revolução Industrial.
é com o advento das máquinas que nós podemos vislumbrar a estruturação desse modelo de exploração para o trabalho, a venda da força de trabalho para a indústria. Então, temos que ter aqui esse recorte temporal a partir da Revolução Industrial para dar seguimento a essa compreensão acerca das desigualdades estruturais dentro de um sistema capitalista. Então, vamos até o quadro. A Revolução Industrial, presente aqui de 1780 a 1870, né, que se estabelece, se consolida aqui essa sociedade capitalista, já num ideário liberal, marca, então, a chegada das máquinas. Então, foi um conjunto de mudanças que aconteceu aqui na Europa, sendo que sua principal particularidade está na substituição do trabalho artesanal, da manufatura, pelo trabalho assalariado e com o uso das máquinas. Ainda, os artesãos e os pequenos operários tornaram-se proletários. Segundo Marx, uma citação aqui do livro da Martinelli, aponta que o proletário é o homem que trabalha em troca do seu salário. Tá? Então, aqui é uma definição, né? O que é o proletário? É o homem que trabalha em troca do seu salário. E burgueses são aqueles que possuem os meios necessários para a compra da mão de obra, ou seja, são aqueles que detêm os meios de produção, as indústrias, os comércios, os bancos. E dentro desse processo, né, a adequação do capital para a sua consolidação, ela passa por 3 momentos, né? Primeiro, o de cooperação simples, que significava ali o pequeno artesão, que sozinho era, ou com a presença ali de um ajudante, de mais uma pessoa, muitas vezes dentro da sua casa, era o responsável na constituição ali do produto do começo ao fim. Então, se ele era um alfaiate, ele precisava, na sua máquina ali manual, tecer a lã, fazer o tecido, costurar esse tecido e vender a sua roupa. Então, existia todo um processo. Ele não possuía muitas ferramentas e contava com a ajuda ali de mais uma pessoa. Já na manufatura, nós identificamos aqui as primeiras divisões desse processo de trabalho, porque nesse período já se utilizavam-se ferramentas que vinham auxiliar na produção. Então, dentro da manufatura existiam mais trabalhadores, né, que produziam mais mercadorias. Então, mas o que tinha-se de característica? Todos faziam o trabalho completo, né? Todo mundo sabia tudo, não era despropriado do seu saber. Mas não havia muita acumulação capitalista, não havia muito lucro, porque a produção era limitada. Se o dono dessa manufatura quisesse ampliar a sua produção, ele precisaria contratar mais trabalhadores, porque ele não contava com a ajuda de outras ferramentas. E contratando outros trabalhadores, iria reduzir a sua lucratividade e aumentar os seus custos, tendo em vista o salário devido a esse trabalhador. Com o advento da indústria, a partir da chegada das máquinas, principalmente a máquina de tear, ela vem a substituir aqui um grande número de trabalhadores. Não era necessário a figura desse trabalhador, porque a máquina ali, ela auxiliava, né, ajudava muito dentro desse processo. Então, vemos aqui o início de uma força de trabalho que passa a ser descartada, né? Então, aqui a figura dos desempregados. Então, a máquina acaba sendo tida como grande vilão, como grande problema que destituiu o trabalhador do seu emprego, da sua função. Voltando até o quadro, frente, então, a esse cenário em que, dentro das indústrias, há a redução da necessidade de um trabalho vivo, tendo em vista a aplicação tecnológica, nós vemos a pauperização dos trabalhadores, que são expostos e criam adversidades entre classe trabalhadora e a burguesia.
E por que esse cenário de pauperização? Nós vemos aqui um exército de reserva, com a industrialização. Quando eram necessários X números de trabalhadores para a produção de determinado bem, com o advento das máquinas, esse número foi reduzido e, como consequência, os salários pagos aos trabalhadores também são reduzidos. Então, passa-se aqui, conforme Engels, em sua citação, na sua obra muito importante, que é a situação da classe trabalhadora na Inglaterra, ele refere que são perfeitamente justificados os temores do nosso burguês. Se, por um lado, a concentração populacional é favorável e estimulante para as classes proprietárias, por outro lado, torna ainda mais rápido o desenvolvimento dos operários. Os trabalhadores começam a sentir-se em sua totalidade como uma classe. E aqui há uma ênfase, uma preocupação, entre aspas, porque na sua obra ele analisa a situação da classe trabalhadora na Inglaterra. E qual era essa situação? De muita pobreza, de pessoas, um número muito grande de pessoas vivendo na mesma habitação, sem condições de saneamento, de higiene, de alimentação adequada. Crianças menores de 16 anos e mulheres eram os mais contratados pelas indústrias, porque o seu salário era menor, e ali trabalhavam por muitas horas, 18, 19 horas, até a sua exaustão completa, e nisso ele podia ser descartado e contratado outro, havia uma abundância. Só que Engels, ele faz aqui essa ressalva. Vivendo todos dentro desse mesmo ambiente fabril, o burguês começa a se preocupar, porque os trabalhadores começam a ver a sua situação de exploração e se organizarem. E nesse sentido, nós vemos ali, dando sequência, que não havia nenhum tipo de trabalhador, nenhum tipo de segurança para o trabalhador, então acidentes, jornadas de trabalho de 16 horas com 30 minutos de pausa, quem não aguentasse era substituído, os trabalhadores que se afastavam por problemas de saúde eram demitidos, não recebiam salários, não havia direitos trabalhistas, só eram pagos trabalhadores que de fato trabalhassem. E essa situação degradante fez com que os trabalhadores se mobilizassem, pouco a pouco, contra os seus patrões. E isso levou à criação das organizações de trabalhadores e dos sindicatos. E nesse sentido, nós temos dois movimentos que podemos destacar, que é o ludismo e depois o cartismo, esses dois movimentos, mas que, na verdade, o trabalhador acaba vendo na figura da máquina aquilo que ele precisa combater, o malefício da sua condição estava na máquina. Então, o ludismo ele trata de um movimento de trabalhadores que invadem as fábricas durante a noite para quebrar, para destruir as máquinas. Então, é com o avanço desse movimento de trabalhadores que ele passa a compreender que o problema não é a máquina. A máquina, na verdade, é uma solução para o trabalhador. O problema é como o burguês passa a compreender o uso da máquina, a exploração do trabalhador para aumentar a sua lucratividade e acumular mais riquezas. Então, a luta da classe trabalhadora é contra a figura dos donos do meio de produção e não das máquinas, que ficou aqui figurado dentro desses dois movimentos. E com a evolução do movimento trabalhista, do movimento de trabalhadores, que nós vemos aqui alguns direitos trabalhistas sendo conquistados, mas é ponto aqui de um outro momento. Não desse momento, aqui nós trazemos então o impacto da Revolução Industrial para a classe trabalhadora. Os sentidos do trabalho, ontologia, praxis e alienação. Chegamos a um ponto fundamental para compreender o significado da desigualdade social frente à acumulação capitalista. E isso se dá dentro de uma categoria que eu quero que você deixe aqui com muita clareza, anotem, que é o trabalho. O que é o trabalho? O trabalho é a capacidade teleológica
do homem, voltando aqui, pegando uma cola, de transformar a natureza. Então, somente o homem possui essa capacidade de transformar a natureza pelo trabalho. E isso ocorre a partir da sociabilidade entre os homens, ou seja, a partir do momento que os homens venham a viver em sociedade. Então, o trabalho é natural ao homem, é uma capacidade desenvolvida pelo homem, enquanto um ser humano. Indo até o quadro, nós temos aqui uma definição de Marx na concepção de trabalho enquanto reprodução da vida. Então, segundo Marx, para entender a forma de sociedade, é preciso conhecer a relação entre o homem e a natureza na mediação do trabalho. Então, nós precisamos entender o significado do trabalho para o homem, a sua relação com a natureza, para a produção e distribuição de bens socialmente necessários à vida humana. O trabalho, para Marx, ele pode ter duplo sentido. Primeiro, pode ser compreendido enquanto um trabalho concreto. O que é o trabalho concreto? É aquele útil e específico na produção do valor de uso. E o trabalho abstrato, trabalho significa o trabalho humano, alienado, que cria o valor que a mercadoria recebe na sociedade capitalista. Então, anotem esses dois conceitos. Trabalho concreto. Então, segundo Marx, esse é um processo que se dá com a humanização da natureza e do próprio homem, pois este, por meio do trabalho, intervém na natureza para produzir os bens necessários à sua sobrevivência. Isso é um conceito de trabalho concreto. E isso só é possível pela capacidade ontológica do homem, de criar e recriar sua própria história. Isso é, o homem é um ser teleológico, diferentemente dos outros animais e, portanto, tem a capacidade de previamente projetar suas ações antes de concretizá-las, analisando, inclusive, as condições concretas de materialização do trabalho humano. Então, o trabalho para o Marx é algo natural ao ser humano. E tem aqui uma frase, uma citação, um exemplo, que Marx traz no livro Capital e que é muito importante, assim, falarmos, que você tenha que saiba. Ele fala exatamente assim, que o que difere a melhor abelha do pior arquiteto na construção de uma colmeia é a capacidade do homem, enquanto um ser humano, de prever, de planejar, de antecipar na sua mente a construção desta colmeia. Para a abelha, isso é um ato biológico, é natural a ela. Ela não tem essa capacidade de planejar que ela quer construir uma colmeia, certo? Isso é um sentido natural dela. Já o homem se difere dos outros animais porque ele possui essa capacidade teleológica de pensar antes de executar. E isso trata-se do trabalho concreto, de pensar que ele precisa de algo para a sua sobrevivência e como ele irá transformar a natureza para o seu bem, para a sua sobrevivência. Essa é essa concepção de trabalho, da ontologia do trabalho para Marx. Num sistema, no modo de produção capitalista, tanto o homem quanto a natureza, eles passam a ser considerados mercadorias. Eles obtêm um valor de mercadoria. Então, vamos ali ao quadro entender o significado de mercadoria dentro do sistema capitalista. Então, mercadoria, ela é entendida como um objeto externo, uma coisa que, por suas propriedades, satisfaz necessidades humanas, seja qual for a natureza. A origem delas provenha do estômago ou da fantasia. Não importa a maneira como a coisa satisfaz a necessidade humana, se diretamente como meio de subsistência, objeto de consumo ou indiretamente como meio de produção. E é nesse sentido que nós vemos que o trabalho
passa a ser tido como mercadoria, porque ele passa a ser obra de contrato livre, né? O trabalho, ele pode ser comprado pelo capitalista. E é nesse sentido que nós temos o trabalho abstrato. Todo trabalho exercido pelo homem nas formas e condições determinadas pela lógica da sociedade capitalista, ou seja, que antes era útil, agora desaparece de todas as formas de trabalho e se torna uma só, sem distinção e sem valor nenhum para a sociedade. Tanto o homem quanto a natureza são transformados em mercadorias primárias e essenciais à produção e reprodução do capital, o que demonstra o interesse da classe dominante em mudanças que geram acumulação de riquezas para a burguesia. E vemos aqui esse duplo sentido do trabalho, né? O valor de uso e o valor de troca. O valor de uso enquanto um trabalho concreto, aquilo que é necessário para a sobrevivência, e um valor de troca, a partir do significado de uma mercadoria. E é nesse sentido que o homem ele é expropriado dos seus conhecimentos, ele passa a produzir mercadorias das quais ele possivelmente não irá utilizar, não irá contribuir para a sua vida, e que hoje o que nós temos ainda, né, nesse sentido de mercadoria, aquela mercadoria que passa a ser um desejo, que vem aqui trazer apenas um status e que não tem um real significado para as suas necessidades humanas. Então, o trabalho, ele perde esse caráter, esse valor de uso, né? E ele está assentado aqui apenas no valor de troca. Então, aqui nós iniciamos esse debate acerca do trabalho, do significado do trabalho para o homem, para que possamos desenvolver, então, o nosso raciocínio acerca da desigualdade social. Serviço social e trabalho. Nessa situação problema, trago aqui também alguns pontos de reflexão do serviço social, da relação do serviço social com a categoria trabalho. Será que o serviço social ele é entendido também como um trabalho? Que trabalho que é o serviço social? O que ele produz? Né? Qual a sua mercadoria? Então vamos aqui até o quadro para que a gente possa debater aqui acerca de alguns pontos. Primeiro deles, o serviço social ele não deve ser considerado trabalho, pois a profissão ela não realiza efetivamente a transformação da natureza nos bens materiais necessários à reprodução social. Olha que interessante. Então, o serviço social ele não tem a possibilidade de transformar. Então, ele é um trabalho subjetivo. Tá? Ele não é um trabalho que interfere diretamente na produção de bens materiais. Os profissionais, eles atuam majoritariamente nas múltiplas dimensões da questão social, tal como se expressam na vida dos indivíduos. Sua função se constrói a partir de políticas sociais e das formas de organização da sociedade na luta por direitos, logo, na reprodução das relações sociais. E, por fim, a questão social atravessa todas as esferas de atuação do assistente social na sua atuação profissional e na sua composição como qualquer trabalhador. Então, é necessário aqui ressaltar que, primeiro ponto, o serviço social, ele nasce para atender às demandas do modo de produção capitalista. Então, ele vem aqui responder às demandas oriundas desse modo de produção. Então, ele vem atender aqui a uma classe em específico, né, a classe dominante. Então, é esse o serviço social na sua gênese. Ele trabalha, o segundo ponto, nas relações sociais. E essas relações sociais são marcadas por antagonismos de classes, porque ele está trabalhando, tendo em vista as demandas da classe burguesa, porém, atendendo aqui os resultados desse processo de exploração vinculado à figura do trabalhador. Então, ele faz essa mediação entre essas duas figuras, essas duas classes antagônicas. Então, essa relação do serviço social com o trabalho. E, por fim, segundo Yamamoto, ele refere que o serviço social ele está inserido na divisão social do trabalho
tendo em vista as relações sociais entre os indivíduos, se destacando enquanto uma profissão que possui aqui conhecimentos teórico-crítico e conhecimentos técnicos para ofertar serviços sociais àqueles que possuem as suas necessidades, tendo em vista um sistema de exploração pelo capital. Então, é esse serviço social que aqui nós estamos defendendo, um serviço social crítico, que consiga refletir sobre as manifestações da questão social dentro desse modelo de sociedade capitalista e de exploração de classes. Então, para a nossa interação, eu deixo aqui rapidamente uma questão que trata qual a relação do serviço social enquanto profissão com o capitalismo. Então, vamos refletir rapidamente e nós já retornamos. Então, voltando, o serviço social enquanto profissão, inserida na divisão sociotécnica do trabalho, emerge para atender demandas advindas da classe burguesa, para atender, então, o sistema de produção capitalista, voltado, então, nesse antagonismo de classes entre o proletariado e os donos do meio de produção, a burguesia. Então, é sobre essa mediação que o serviço social se fortalece, adequando o trabalhador às necessidades do capital. Então, lá na gênese do serviço social, quando ele passa, então, a se fortalecer enquanto profissão, ele tem esse objetivo, preparar a classe trabalhadora para as novas demandas de uma sociedade industrial. Então, recapitulando, chegamos aqui ao final da nossa primeira aula, da disciplina de acumulação capitalista e desigualdade social. Então, eu trago aqui alguns pontos importantes que nós discutimos na nossa primeira aula, já fazendo um link com a nossa segunda aula, tá? Nossa próxima aula. Então, hoje nós abordamos o conceito de desigualdade social do ponto de vista religioso, ideológico, filosófico. Refletimos sobre a organização das sociedades num sistema feudal marcado pela pouca mobilidade, pela exploração, com grupos sociais separados, estratificados. Verificamos que crises demográficas, as doenças, principalmente lá na sociedade feudal, a peste negra, a escassez de alimentos, culminou na fuga e na formação de novas sociedades, os burgos, resultando aqui nas primeiras revoluções, nas revoluções burguesas. Vimos as fases do capitalismo, então o pré-capitalismo, capitalismo comercial, capitalismo industrial, a relação entre capital e trabalho. Debatemos a corrente ideológica do liberalismo e a sua interface com uma sociedade capitalista. Vimos o marco da Revolução Industrial como consolidação do sistema capitalista de exploração do trabalho. Então, ele marca exatamente a substituição do trabalho artesanal pelo trabalho assalariado com o uso de máquinas, num processo de exploração do trabalhador e organização dos trabalhadores. E discutimos aqui, por fim, a categoria trabalho, o significado de trabalho concreto e trabalho abstrato.
Na nossa próxima aula, deixo o convite aqui para que você participe novamente. Na nossa próxima aula, nós continuaremos debatendo acerca da categoria trabalho, né, o seu significado ontológico e o seu significado dentro desse modelo de exploração. Então, nós vamos discutir a divisão do trabalho, a divisão sociotécnica e pormenorizada do trabalho. Vamos discutir classes sociais, divisão de classes, né, consciência de classe. Vamos debater aqui o avanço do capitalismo, o estado de bem-estar social, dando continuidade a conceitos tanto teóricos quanto históricos que venham dar base e sustentação para a compreensão do significado do tema desta disciplina. Então, eu conto com a sua participação e antes de encerrar, eu quero deixar aqui uma dica, tá? Caso você queira buscar por mais debates, ver outros vídeos que tratam sobre o tema que nós aqui discutimos, há um canal da Boitempo, que é uma editora muito séria, que debate sobre essa perspectiva teórica e, entre outras, a questão da ideologia, do trabalho, da alienação, que é o canal da Boitempo no YouTube. Então, acessem lá também, tem um material bacana e eu gostaria de deixar essa dica com vocês. E eu fico por aqui, nós nos vemos na próxima aula. Fica o meu abraço e até lá.